Fazem coleção de alguma coisa, costumam guardar até mesmo o que sabe que não vai ser útil na sua vida. É, meu filho, tem gente que sofre para poder desapegar de alguns objetos, não é mesmo? Eu te entendo, eu sei como é que é. E é sobre esse desapego que a gente vai falar agora com o Carlos Daniel. Carlos Daniel, meu filho, você tem essa dificuldade de desapegar das coisas? Eu vou te falar que a minha mulher briga comigo direto, que eu vou guardando na gaveta, eu escondo, para ela não ver e se desfazer. Eu tenho dificuldade, eu sou um acumulador, eu vou fazer o quê? E você, Carlão? Pois é, João, são muitos os casos, né? No meu caso, eu estava até conversando aqui com a especialista, não se classifica como um acumulador, porque a depender de cada caso, às vezes a pessoa só não tem tempo de organizar ali a rotina, de tirar um tempo específico para retirar aqueles objetos, aquelas coisas que não usam mais, da sala, do quarto, enfim, seja qual for o ambiente. E isso é um caso. Agora, um outro caso, a pessoa que guarda itens que não tem necessidade alguma e já prejudica as atividades de casa, por exemplo. Aí já é um ato, um comportamento, uma reação onde se faz necessária a ajuda psicológica. Agora, como será que dá para a gente identificar cada caso? Como identificar quando isso de fato é um problema que causa prejuízos à saúde do indivíduo? Quem vai explicar melhor para a gente é uma especialista no assunto, a psicóloga Giovana Petrucci. Bom dia, psicóloga. Justamente essa pergunta que eu vou fazer a primeira. Como identificar cada caso? A pessoa saber ali que de fato aquilo é um problema e que ela precisa de ajuda psicológica. Bom dia, Carlos. Bom dia quem está aqui nos acompanhando. Muito importante esse tema nos dias de hoje, em que a gente é o tempo todo bombardeado com itens, né? E a gente não tem tempo de organizar a nossa casa, a nossa vida. E aí a gente precisa primeiro identificar que, assim, é uma porcentagem muito pequena da população que realmente sofre com transtorno de acumulação. Ali em torno de 2% da população. Então, muitos de nós que estão aqui, que estão assistindo ao programa, vai sofrer com a dificuldade de descartar os itens, mas não vai estar ali dentro do transtorno de acumulação. Acho que a gente precisa ter clareza disso, né? Então, não é preciso que você tenha ali o transtorno para que você precise de ajuda. Mas o que é que a gente precisa observar? Você é uma pessoa que costuma acumular muitos itens e guarda eles por um tempo prolongado, mesmo itens que não têm um valor ali para você atualmente. E na hora que você pensa em descartar esse item, você não consegue. E você tem um sofrimento muito grande por ter aquele acúmulo de itens e as pessoas questionam e a sua casa está bagunçada, atrapalha o seu funcionamento. Então, nesse caso, a gente vai pensar ali num transtorno de acumulação, sim. Né? Então, a gente precisa olhar em que medida esses itens ali na sua casa estão prejudicando o seu dia a dia. Porque, às vezes, a gente precisa guardar itens que são importantes para a nossa história, que é um item ali que eu ganhei de uma avó, eu ganhei de um amigo muito importante. Não tem problema de a gente guardar esses itens. A questão é quando esse acúmulo ele é tão grande a ponto de você teve tempo de parar, conseguiu ali estar disponível para organizar, mas não consegue se desfazer. Né? Então, é algo muito mais de uma tendência interna. Você não consegue se desfazer. Você olha aquela coisa, você quer organizar, mas não consegue. Agora, para a gente diferenciar exatamente, um objeto ali que está dentro de casa, a pessoa vê que não tem funcionalidade, não tem a necessidade do uso daquele objeto, mas ele não está causando prejuízo algum. Aí não classifica como um problema, seria isso? Não, exatamente, isso não é problema nenhum. Nós somos seres humanos, né, vivemos de memórias, a gente tem a nossa história, e aí a gente também não pode tornar tudo uma patologia. Né? Então, muitas vezes, guardar um item tem um significado importante para você naquele momento. Não é preciso se desfazer, sair se desfazendo de tudo, né? E alguns objetos também se fazem necessário, psicóloga, como esses que têm valor sentimental para a vida do indivíduo, né? Exatamente. A gente precisa, né? Assim, o sentimento, o afeto, ele é parte da nossa história. A gente não pode sair descartando tudo que a gente sente. Por isso que esse limiar, né, a gente precisa olhar para o prejuízo desse comportamento na vida da pessoa. Está prejudicando, né, assim, tá gerando ali, é uma pessoa que sai na rua e fica atenta a trazer coisas para casa, que não vai ter uso, que não vai ter uma funcionalidade, e a pessoa sai catando tudo que está na rua ali, que ela tem ali aquela coleção dentro de casa, e que aquilo já prejudica o dia a dia dela, aí é realmente necessário ajuda
ajuda profissional, porque não é fácil se descartar desses itens. Justamente sobre isso, como fazer o descarte? Qual seria uma alternativa mais viável para essas pessoas? Vamos pensar assim, no caso de uma pessoa que sofre do transtorno de acumulação, primeiro é muito importante a ajuda profissional, né? Porque descartar cada item pode representar um luto na vida daquela pessoa também, né? A gente precisa entender a história daquela pessoa, fazer esse descarte de forma gradual, de forma que ela se sinta confortável em fazer. Não adianta chegar na casa da pessoa, tirar tudo, porque aquilo dali não vai ser bom para a saúde da pessoa, né? Então é importante um acompanhamento profissional para que a gente entenda cada caso. A gente vai trabalhar, por exemplo, com categorização. Vamos olhar os itens que você acumula, vamos categorizar, né? Vamos ver quais são os mais fáceis de você descartar. A gente vai sempre fazendo um trabalho gradativo, gradual. A pessoa precisa estar consciente dessa necessidade, ela precisa querer também, né, entender os ganhos que ela vai ter em se desfazer daqueles itens para que esse trabalho aconteça. Psicóloga Giovana Petrucci, obrigado pela participação e as informações. Com certeza a gente conseguiu trazer dicas importantes para o pessoal de casa. Uma outra diquinha que a gente conversando aqui com a psicóloga João também é, por exemplo, fazer uma foto do objeto, porque aí você consegue se desfazer, né, psicóloga, retirar aquele objeto de dentro de casa, seja qual for o ambiente que tem ele, mas mantenha ali aquela memória afetiva em uma fotografia, onde você pode ter acesso, seja impresso ou também ali no seu celular. É isso. Eu volto contigo, meu amigo. Já estou acumulando também no meu celular, na minha galeria. Já estou acumulando até no aparelho, meu filho. Eu vou fazer o quê? Obrigado, agradeço aí a nossa entrevistada. É difícil se desfazer, né? É difícil jogar as coisas fora, aquilo que te traz boas lembranças. É complicado, eu te entendo, viu?